Olá, gente, aqui quem fala é Rosa Dourada de Oxum, hoje trazendo um vídeo, tá? Esclarecendo aí dois assuntos. Faz um tempinho que eu tô querendo trazer esse vídeo. Então, para vocês que gostam desse conteúdo, aperta o dedo no like, comenta, compartilha, ajuda o canal a crescer, a espiritualidade ser conhecida em todos os lugares do mundo. Lembrando, da forma que realmente são, tá certo? Gente, eu vejo um povo aí com medo de trabalho ser quebrado, né? Gente, o trabalho só é quebrado realmente por duas maneiras, tá? Quando esse trabalho é descoberto, certo? E aí tem a certeza que esse trabalho foi descoberto, a pessoa com certeza ela vai ali procurar meios para quebrar aquele trabalho, né? Ou quando é feito algum trabalho de quebra de demanda. Sem esses dois casos, tá? O que acontece? O trabalho ele pode enfraquecer, mas não ser quebrado. Ou seja, a espiritualidade pode continuar agindo, mas não com a mesma força, certo? E nesse segundo caso, muitas vezes ele só será quebrado, porque preste atenção, trabalho feito com Exu e Pombogira só é quebrado quando ele é feito a quebra com Exu e Pombogira. Eu digo porque foi um próprio Exu que me disse isso, certo? Então, não tem essa questão de igreja, não tem essa questão de outras coisas. Se você fez o trabalho num terreiro, o trabalho ele só poderá ser quebrado num terreiro. Se é feito com Exu e Pombogira, então só Exu e Pombogira pode quebrar aquele trabalho, certo? E chega desse blá 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 de achar que qualquer coisa que você fizer quebrou o trabalho. Não quebra o trabalho. O que acontece é que você enfraquece aquele trabalho. Quando você faz as coisas erradas ou quando você não cumpre as coisas, o teu trabalho ele perde força, ele enfraquece. Mas uma vez o trabalho sendo feito, a espiritualidade agindo, a espiritualidade recebendo teu trabalho não é quebrado por coisas simples, ok? Então espero ter esclarecido aí essa dúvida. Outra dúvida muito comum, e eu vou explicar mais uma vez, é sobre o tempo. Ontem eu estava explicando ali a algumas pessoas nas consultas em relação a tempo. Então vamos lá, gente. Quando a espiritualidade ela era humana, ela vinha em terra, como nós viveu em terra, ela viveu no mesmo tempo, período que nós. Só que lá atrás, ok? Atualmente a espiritualidade ela vive num tempo atemporal. O que é atemporal? Atemporal é onde não tem tempo determinado de terminar. Deu para entender? É meio complicadinho, mas vamos explicar novamente. O que é atemporal? Atemporal é algo que você faz hoje, mas que tem ali uma longa duração. Não tem tempo ali determinado de terminar, certo? Como eu falei ontem aqui no vídeo, a não ser que seja quebrado. E para ser quebrado, só com um pai de santo, uma mãe de santo, em terreiro, é quebrado aquele trabalho. Mas quando não é feito isso, a espiritualidade ela continua trabalhando. Não com a mesma, vamos dizer assim, força de ação, mas ali continua havendo ali ação. Então, vez ou outra, você vai sentir resquícios e a pessoa lá também, certo? A espiritualidade, quando a gente diz assim, gente, a espiritualidade está trabalhando no tempo dela. Não é um tempo de pai de santo que vai dar, não é um tempo de mãe de santo que vai dar. Por quê?
O nosso tempo, gente, é um tempo onde a gente tem dia, hora, certo? Meses e anos. A espiritualidade, ela não tem dia, noite, hora, mês. Então ela não tem relógio, ela não se agarra ao tempo físico. Então, para a espiritualidade, muitas vezes, o que para você passou 2, 3, 4, 5 meses, para a espiritualidade passou um dia. E para a espiritualidade, muitas vezes, o que para a gente é um dia, para eles podem ser anos. Então, para eles não se prendem nesse conceito de tempo. Por isso que muitas vezes a gente diz a vocês que deixou na mão deles, deixa ele agir. A espiritualidade, quando a gente joga, ela vai falar. Olha, tem volta, tem caminhos e tem destino, certo? Existem sentimentos, existe uma ligação. Ali para frente eles vão voltar. Mas ela não diz para a gente o tempo que isso vai acontecer. Porque para eles não se apegam a um mês, 2 meses, 1 semana, 2 semanas, como a gente se apega aqui nesse plano. Então não adianta você fazer um trabalho e achar que esse trabalho vai fazer efeito porque o pai de santo, a mãe de santo diz que é com 1 mês, 2 meses, 1 semana. Porque isso não vai acontecer. Porque o pai de santo, a mãe de santo que diz que fez um trabalho e que tem dia para o trabalho dar certo, está mentindo. Porque a espiritualidade, em momento nenhum, ela chega para a gente para dizer o tempo determinado de cada coisa, porque eles são indeterminados em questão de tempo. Como ele vai falar um tempo determinado para determinada coisa? Ou seja, se eu determino que o teu trabalho vai fazer efeito em 30 dias, no máximo, e que se passar desses 30 dias nada vai dar certo, eu estou mentindo. Eu não estou trabalhando com espiritualidade. Eu não estou dando a chance à espiritualidade trabalhar. Porque a espiritualidade, ela não determina tempo. Certo? Quando eu chego aqui e digo, gente, o trabalho tem a validade de 7 anos. 7 anos nesse tempo aqui, gente, que tem relógio, tem dia, tem hora, tem noite, certo? Mas isso muitas vezes pode se pendurar-se ali indeterminadamente. Após o vínculo ali com vocês dois, após a ligação entre vocês dois, a espiritualidade pode prolongar aquilo ali por 14, 25, entendeu? 30 anos. Vai depender de cada energia. Às vezes a gente se baseia no seguinte, gente, de 7 a 21 dias é o período, preste atenção, em que a espiritualidade ela começa a agir, a fluir. Então, hoje eu fiz um trabalho. A primeira semana, a segunda semana, a terceira semana são bem intensos os sinais e sintomas, certo? E você vai sentir, porque vai ser esses sinais, esses sintomas que a pessoa magiada lá vai sentir também. Então é um período mais intenso da espiritualidade agir. Isso não quer dizer que passando esse período, esfriando esses sinais e sintomas de você, o trabalho não está dando mais certo. Simplesmente, quando isso acontece, é porque a magia está surtindo um efeito mais intenso na pessoa magiada lá. Então, nesse período de amarração, de adoçamento, de vira-pensamento, né, de quebra de orgulho, que você não vai sentir muitos sinais na questão de quebra de orgulho, porque o quebra de orgulho é específico, o vira-pensamento é específico, o dominação é muito específico da pessoa magiada.
Então, a intensidade que a pessoa lá vai sentir, gente, vai ser bem maior do que esses resquícios aí que você sente do lado de cá, tá certo? Ah, mas eu tô vendo, eu tô a ponto de enlouquecer, mas imagina a pessoa lá, que tá com peso maior da magia. Por isso que causa muito conflito, muita confusão, causa o afastamento, causa turbulência, causa ali uma hora você quer, outra você não quer, e a pessoa age da mesma forma, porque após um trabalho há uma ligação entre vocês dois. Então, o que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: não se apegue a tempo, certo? A espiritualidade, ela é atemporal. Não determinamos tempo para a espiritualidade, porque a espiritualidade ela não age à base de dia, de hora, de meses, de ano. É como eu expliquei aqui. A espiritualidade não tem noite nem dia. Não tem minutos. Não tem hora. Não tem meses. Então não se baseie em meses, dias e horas. Certo? Porque a espiritualidade, no momento em que você entrega ali o teu trabalho com muita força, com muito axé, que você faz os teus pedidos, que a espiritualidade está ali para receber aquilo que está sendo dado, e quando ela recebe aquilo ali, ela vai procurar a melhor forma de trabalhar, né, na cabeça, nos sentimentos daquela pessoa, para melhor te favorecer. Então, uma coisa que eu quero trazer nesse vídeo é só a claridade nesse sentido. Ah, mas passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, ah, passou 4 meses, passou 5 meses, 6 meses, 7 meses. O tempo não é igual ao nosso. A espiritualidade, ela diz aquilo que vai acontecer. Ó, vai ter volta, a pessoa vai ficar com você, vai procurar você, entendeu? Mas jamais se ligue em questão de tempo. Então, esqueça essa ideia de que muitos zeladores aí, muitos pais de santo, muitas mães de santo, chega para você e diz que se passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, a pessoa não vir te procurar é porque o trabalho foi quebrado, a não ser que ele quebre. Porque eu vejo aí muito pai e mãe de santo marmoteiro, certo? Que usa da boa fé aí das pessoas, e quando você não faz aquilo que ele pede, ele vai lá e quebra. Aí é outro assunto. Mas que o trabalho foi quebrado porque passou o tempo, mentira, certo? Simplesmente eles têm um tempo deles e nós temos o nosso. O tempo deles são atemporal. Porém, lembrando, trabalhos só são quebrados no terreiro. E eu digo por experiência própria, e a própria entidade em terra, certo? Falou isso para mim. Por isso que eu acredito demais nas coisas que eu faço, por isso que eu acredito demais naquilo que eu falo. Porque muitas das coisas que eu trago aqui para vocês são as próprias entidades que vêm em terra e que falam. Então não tenha medo, porque passou 1 mês, passou 2 meses, 3 meses. O querido aqui confirmou novamente que a moça, né, teve intimidade com ele depois de 2 anos e fugiu. Se isso era normal. É normal sim, meu querido, viu? A pessoa fugir é normal, porque a pessoa entra num pane muito grande emocional, certo? A pessoa não te queria, a pessoa estava distante de você há 2 anos, preste atenção. Teu caso especificamente. A pessoa estava distante de você há 2 anos. Houve uma aproximação. Do nada a pessoa ficou com você. Imagina a cabeça dessa mulher, né? Quando ela se viu ali do teu lado. Um circuito, vamos dizer assim, no lado emocional.
Então, a primeira atitude muitas vezes é fugir. Mas isso não quer dizer que ela não vai voltar. Porque após uma ligação íntima, o trabalho fica mais forte, ok? Para vocês que estão em busca também desse sentido, né, não se apegue a tempo. Sei que é difícil, porque o ser humano, ele quer as coisas do jeito dele, na hora dele, né, se apega muito ao que o povo fala, né, justamente nessa questão de tempo. E como eu quero trazer aqui esse vídeo para vocês, é esclarecendo justamente isso. Não se apegue à questão de tempo, porque o tempo é da espiritualidade. Então, se você tem alguma dúvida, jogue. Em relação ao trabalho, é como já ouvi entidades falar: julgue o trabalho, não julgue o trabalhador. Então, é favorável que você julgue o trabalho. Então, vá, jogue, pergunte ali a quem está vendo ali o teu jogo, o teu oráculo, se tem trabalho aí feito. Caso não, faça reforço. Se existe e está um pouco fraco, reforce. Mas trabalhos só são quebrados quando há uma quebra realmente de trabalho. Tá certo, gente? Sei que é muito complicado aí conseguir entender essa visão aí espiritual. Porque eu vejo que tem casos que a gente faz um trabalho, uma semana depois a pessoa está voltando. No caso, semana retrasada, ou foi passada, acho que foi semana passada, fiz um trabalho para uma querida e o ser amado aí já deu a da graça, né? E parece que no segundo dia, a gente fez num dia, no outro dia, ali no dia seguinte, ele já deu a da graça. Já tem trabalhos que a gente fez e lutou aí e persistiu bastante, né? Até hoje aí a gente luta. Então não vou dizer que eu sou a melhor, também não vou dizer que eu sou a pior. Trabalho a gente faz todos de uma maneira certa. A gente tem o nosso jejum sexual, igualmente a gente cobra aí a vocês. A gente também não bebe. Quando se é feito um trabalho, a gente respeita todos esses preceitos. Por isso que a gente cobra ali de vocês também. Então a gente faz tudo bem direitinho. É um ritual, certo? Ritual quer dizer, gente, que é uma sequência. Ou seja, a gente continua fazendo tudo direitinho que a espiritualidade pede, certo? E o que acontece muitas vezes não acontece. Demora mais um pouco. E por causa disso eu vou dizer que foi quebrado ou que não foi feito, que eu sei que foi feito, que eu acredito nas minhas entidades, que eu abro ali o oráculo e pergunto a elas como foi recebido, como está a espiritualidade. A gente que tem um dom de ver, a gente vê a espiritualidade ali recebendo. E muitas das vezes a espiritualidade vem em terra na matéria para receber aquilo ali que está sendo dado a eles. Por isso que eu tenho uma certeza dos trabalhos que eu faço. Então pode passar ano, mas no tempo certo a vitória vem, né? Então não desista não desista, certo? Procure saber sobre o trabalho e procure saber como estão as energias ali daquele trabalho. Mas tenha fé. Trabalho não é quebrado simplesmente porque você desobedeceu, porque você não fez isso, não fez aquilo, não. A não ser que seja quebrado mesmo ali no terreiro, seja desfeito. Aí sim, o trabalho é quebrado, certo? Espero ter trazido aqui um conteúdo legal para vocês. Muito axé. Um grande beijo da Rosa Dourada de Oxum. Sabedoria, entendimento. Entendam que a espiritualidade
ela nunca vai ser igual em todos os casos. A espiritualidade, ela é atemporal. A espiritualidade, ela não tem tempo definido, certo? A espiritualidade, ela sempre vai trabalhar por você, por mim, num tempo espiritual. E quando esse tempo espiritual se conclui, aí é um momento que a gente vê o tempo material. Ou seja, a pessoa se aproximando, a pessoa se achegando, a pessoa dando a entender, né? Realmente o que quer da gente, certo? Tchau, gente.